Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos os agentes comunitários de saúde, nossos agentes de combate às endemias em todo o Brasil. Boa noite aos nossos espectadores. Nossas lives semanais são assistidas, além dos agentes de saúde e endemias, também por pessoas que se interessam pela discussão, pelos temas que são bem debatidos e bem apresentados pela Confederação Nacional. Hoje nós temos mais uma live. Semana passada nós não realizamos a live semanal porque a Confederação Nacional estava em Brasília desenvolvendo suas atividades, seus planejamentos para trazer mais conquistas para a nossa categoria. Então nós não tivemos a nossa live. E hoje nós estamos trazendo, como sempre, um tema bastante interessante, né? Nós estamos trazendo hoje uma convidada muito especial, né? Nós hoje estamos trazendo uma convidada que é uma pesquisadora, professora da Universidade de Harvard. Ela que é professora, deixa eu me apresentar melhor aqui, professora de demografia, chefe do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública de Harvard. É uma interessada no assunto, já participou com a CONAX em outros momentos, em outros debates na Câmara Federal, discutindo a questão da pandemia do coronavírus, essa doença que tem nos assustado muito e que está crescendo muito, assim, exageradamente o contágio, o número de óbitos no nosso Brasil como um todo. Então, a gente traz a doutora Márcia para ter um diálogo com a categoria e mostrar o tamanho da importância e da essencialidade da nossa categoria em todos os momentos da saúde pública, mas em especial nessa questão da pandemia do coronavírus. Junto com ela também nós trazemos aqui o nosso companheiro Clenalto Brandão, ele que é secretário-geral da Confederação Nacional, é do estado do Maranhão, é presidente de um sindicato regional ali em Maranhão, é uma liderança expressiva no estado do Maranhão, também no Brasil como um todo. Gostaria de dizer aos senhores que hoje eu me encontro um tanto quanto triste, estou perdendo um ente querido para o Covid-19 no dia de hoje, mas compromisso é compromisso. Marcamos o encontro e aqui estamos para dar seguimento aqui às nossas atividades. E quero dizer aos senhores que a gente busca sempre em Deus a força para continuar, né? E ainda não perder nunca a esperança de que a gente vai vencer esses momentos, que nós iremos, daqui a algum tempo, poder voltar à nossa normalidade e que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, comandando a nossa vida e o nosso trabalho também. Gostaria de pedir ao Felipe que já colocasse os nossos convidados na sala de bate-papo e aqui passar para os nossos convidados fazer aqui as suas considerações iniciais para a gente iniciar a nossa live propriamente dita. Clenalto, quero pedir permissão para colocar logo a doutora Márcia, né, você que é cavalheiro, e as damas em primeiro lugar. Então, doutora Márcia, fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Dizer para a senhora que aqui nós temos o Brasil inteiro participando da live. Nossas lives são muito bem vistas por todos os agentes de saúde do Brasil, não só pelos agentes de saúde. Nós temos aqui deputados que participam e assistem. Nós temos pesquisadores hoje aqui da Fiocruz, nós temos pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, nós temos estudantes acadêmicos, pessoas que se interessam pelos temas que são debatidos e muito bem debatidos nas nossas lives semanais. Doutora Márcia. Bom, boa noite, obrigada, dona Hilda. Meus sentimentos à perda na sua família e minha solidariedade às famílias que perderam os brasileiros ano passado e esse ano. Para mim é uma honra enorme estar aqui, eu lhe agradeço o convite. Conheci dona Hilda tem quase um ano, numa sessão na Câmara dos Deputados, e acho que o que é mais frustrante é que hoje a gente está aqui quase um ano depois e a gente vai debater os mesmos assuntos, problemas que não foram resolvidos e alguns que estão ainda piores. Mas, para quem trabalha com saúde pública, isso faz parte, a gente tem que seguir em frente, com a cabeça em pé,
desistir jamais. Então, um prazer enorme estar aqui e eu realmente estou ansiosa para ter essa conversa com todos vocês. Obrigada. Nós aqui agradecemos a sua presença, doutora Márcia, e com certeza vamos ter uma boa conversa, né? Vamos sair daqui um pouco mais fortalecidos para continuar enfrentando esse desafio gigantesco, que o Brasil enfrenta e que particularmente nós que fazemos a atenção primária em saúde, a saúde pública do nosso país, estamos enfrentando. E somos a primeira presença da saúde pública dentro do domicílio, dentro das famílias, né, por nós assistidas. Então, para nós é uma honra, um prazer enorme recebê-la. Já lhe agradeço a senhora ter aceitado o convite e vem aqui engrandecer a nossa discussão, que já vem, como a senhora bem disse, há mais de um ano e ainda continuamos falando as mesmas coisas, mas vamos ter fé que as coisas irão melhorar. Clenalton. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos os brasileiros que nos assistem, a Agente Comunitário de Saúde, a Agente Combate às Endemias, dar uma boa noite à presidente Hilda, à professora Márcia, a doutora Márcia, e nós estamos aqui exatamente para fazer mais uma fala, mais um debate acerca de assuntos tão importantes para a categoria no Brasil e, assim dizer, para toda a sociedade brasileira. Bom, eu sou agente comunitário de saúde há 25 anos, e aí, como profissional, dizer que, e como servidor público, jamais enfrentamos uma situação como nós enfrentamos agora, que é a pandemia. E isso já configura um dos maiores desafios da nossa categoria. E no que outrora nós tínhamos para realizar nossa atividade, como aliado, nós tínhamos aquele famoso medidor, esse famoso medidor, para que nós pudéssemos ali orientar as famílias a fazer o seu caseiro. E naquele instante nós tínhamos a Pastoral da Criança como aliada, porque os nossos entes federados não nos favoreciam com esse material. E hoje, nós temos como aliado a nossa máscara. Outro objeto também que aparentemente é simples, mas que para a nossa categoria tem sido um grande problema. E hoje, a nossa principal aliada sendo a máscara, nós temos aí algumas situações a serem resolvidas. E é isso. E o Estado brasileiro não prioriza essa categoria no enfrentamento do coronavírus. E continuamos assim, à mercê, sem protocolos definidos, e não nos dando a prioridade que nós devemos, seja nos EPIs, seja nos testes. E hoje, um outro enfrentamento muito mais delicado, que é com relação às vacinas. Nós também não estamos tendo prioridades nas vacinas, e aí nós vamos para o campo, a pedido dos gestores, sem a máscara, sem a vacina, e aí a quem recorrer. E aí nós temos aqui uma oportunidade para tratar desses assuntos, para aprendermos como lidar com esses assuntos com a senhora doutora, que é pesquisadora e tem muito a colaborar conosco, e nós aqui para aprendermos muito mais do que nós já sabemos hoje na nossa realidade, na nossa convivência diária. Pronto, então, assim, muito bem, Clenalto. Clenalto fez aqui um preâmbulo muito interessante, doutora Márcia, e é exatamente isso. Nós estivemos com a senhora 1 ano atrás, praticamente, onde a gente debatia esse assunto junto com a Comissão Externa de Acompanhamento do Coronavírus, rastreamento e acompanhamento do coronavírus da Câmara Federal. Ali participava também o Ministério da Saúde. Eu lembro bem do Ministério da Saúde, tinha outros atores também, mas o Ministério da Saúde em especial, a gente fez a colocação da categoria, a angústia da categoria, e há 1 ano atrás era essa a angústia, e ainda permanece sendo essa a angústia da categoria. A sua fala ali muito nos encorajou, a trabalhar, encontrar de nós mesmos
estratégias para permanecer no território, levando aquilo que a população precisa, que é a orientação, a educação em saúde, como se prevenir, né? Mas ali nós tínhamos um cenário que nos deixava extremamente apavorados. E hoje, mais ainda, nessa segunda onda que o Brasil está vivendo, nós estamos muito mais apavorados, porque naquele momento, doutora Márcia, a gente estava vendo as coisas acontecer um tanto quanto distante da gente. Era no sul do país, era no sudeste do país. Hoje não, hoje está dentro da nossa casa. Como eu disse, estou abalada porque perdi um ente querido agora, hoje, né? E então, isso nos deixa mais apavorados ainda, né? E aí a sua fala foi tão interessante da senhora dizer que o Brasil tem um exército à disposição para fazer o enfrentamento de uma forma muito responsável e que não estava utilizando. E a gente continua dizendo que a gente se sente a parte desse processo, por tudo isso que o Planalto colocou, né? Nós não participamos dos grupos que trabalharam a imunização, né? Nós estamos vendo as poucas doses que o Brasil tem sendo aplicadas nas prioridades de formas muito levadas para a propaganda, os drive-thru, umas criações aí que a gente vê que de fato não é eficiente. Porque de verdade, quem conhece o território é o agente comunitário de saúde. É ele que sabe onde está o idoso, é ele que sabe onde estão os acamados, é ele que sabe onde estão as pessoas com comorbidades, né? Então, assim, isso deixa a gente um tanto quanto triste, porque nós poderíamos contribuir melhor, mais ordenadamente dessa questão. Mas eu quero ouvir a senhora e depois a gente volta a interagir nesse bate-papo, que aqui é uma conversa entre uma professora, uma estudiosa e os agentes comunitários de saúde, que são os principais protagonistas da história da saúde pública do país. Obrigada, dona Hilda. Então, eu me lembro que quando nós nos encontramos naquela sessão da Câmara, a senhora falou, a senhora fez uma afirmação que até hoje eu me lembro. A senhora disse que os agentes de saúde estavam lutando uma guerra sem conhecer o inimigo e sem armas para se defender. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é que a luta de cada um de vocês continua, mas vocês continuam sem ter as armas e a proteção necessária para entrar nessa batalha. Enfim, eu me lembro muito bem daquele dia e eu fico... É frustrante pensar que toda aquela fala que foi feita por uma pessoa que estava naquela sessão do Ministério, nada do que foi falado realmente aconteceu. É extremamente frustrante a gente olhar para trás e ver que isso aconteceu. Mas o que eu acho importante é que o trabalho é difícil, o trabalho é perigoso do jeito que está sendo feito, todo mundo reconhece isso, mas o que é importante, e eu acho que a gente tem uma oportunidade agora, afinal, a gente tem os prefeitos que acabaram de assumir, a gente acabou de ter eleição, é entender que vocês, que os agentes comunitários de saúde e a rede de atenção primária no Brasil, que é excelente, deveriam ter sido a espinha dorsal da resposta ao Covid. Tinha que ser. E é a única maneira pela qual a resposta poderia ter sido fundamentada no princípio da equidade, que é um dos pilares do SUS. Então, imagine se, de repente, a gente dissesse vai ter um lockdown no Brasil. Isso não é viável. Isso pode ser viável na Itália, pode ser viável na Espanha, mas não é viável no Brasil. Por quê? Porque a gente sabe que tem gente que trabalha informalmente, que mora em domicílios sem recursos, sem ventilação, então a resposta ela precisa ser pautada na equidade, ela precisa levar em conta as desigualdades locais. E quem é que melhor conhece as desigualdades locais? São vocês, são os agentes. Ou seja, em primeiro lugar, vocês têm a confiança da população, vocês têm a confiança daquela comunidade em que vocês trabalham, em que vocês servem.
E confiança é fundamental em qualquer coisa que a gente faça na saúde pública. É essa confiança que permitiria que vocês fossem os veículos da informação. Não da desinformação, mas da informação, para trazer a informação correta, para as pessoas entenderem o que é essa pandemia, como se prevenir, por que usar máscara é importante. Vocês são os veículos para dissipar as inverdades que andam circulando, novamente porque vocês têm a confiança da população. E vocês são absolutamente críticos para que, através dessa confiança, aumentem a adesão às medidas de controle. O segundo ponto é que, usando os registros que vocês mantêm das comunidades que servem, vocês sabem onde estão os idosos, como a senhora falou, vocês sabem as pessoas que têm comorbidade, as pessoas que moram em domicílios sem acesso à água, ou seja, vocês sabem exatamente onde estão essas populações vulneráveis que precisam de um olhar de equidade para poder diminuir o risco, a exposição ao coronavírus. E, novamente, vocês seriam o olhar do sistema de saúde na ponta para garantir que o controle fosse feito. A terceira coisa é que, se desde o começo os agentes fossem, novamente, a espinha dorsal da resposta, a gente poderia ter implementado um sistema de rastreamento de contato. Quando a gente chega num determinado número de casos muito alto, isso não é mais possível. Ninguém consegue rastrear mais os contatos quando você tem muitos casos. Mas no começo, quando a gente estava tentando conter, quando a gente estava tentando, na época todo mundo falava, achatar a curva para evitar que a gente tivesse a sobrecarga nos hospitais, eram os agentes que poderiam ter feito esse rastreamento. E em outros países se falou muito sobre os detetives. E eu conversei isso com Dona Hilda antes, quer dizer, os detetives no Brasil são os agentes. A gente já tem o exército de detetives que podiam ter atuado no começo. Mas aí eles não foram, vocês não foram envolvidos, a coisa ficou fora de controle, e aí você chega a um ponto que você não consegue mais fazer rastreamento de contato. Se a gente perdeu uma chance de fazer rastreamento no começo, depois, quando chegou lá em agosto, setembro, que os casos estavam caindo e as mortes também, era a chance de tentar fazer o que a gente não fez no começo. Mas ainda assim, nesse momento, vocês continuaram sendo postos de lado, negligenciados e não recebendo a atenção que deveriam. Outra coisa que é importante é que, se a gente imagina que vocês tivessem sido equipados, recebido todos os equipamentos de proteção, recebido o treinamento, vocês tivessem sido valorizados, o trabalho de vocês não teria sido interrompido. Então, o monitoramento dos diabéticos, das pessoas com hipertensão, das crianças, das grávidas, você não teria tido nenhum tipo de interrupção. E não vai demorar muito, a gente vai começar a ver deterioração nas condições de saúde, porque as pessoas não estavam tendo atendimento, porque as pessoas estavam adiando ir ao médico, adiando procedimentos de rotina, e a gente já tem resultados mostrando, por exemplo, a piora em pacientes com diabetes no Brasil, exatamente por causa disso, porque vocês não puderam realizar o trabalho de vocês, ou seja, nada foi feito desde o começo, e infelizmente até agora, em escala nacional, ou seja, não houve uma orientação vindo de cima para que o trabalho de vocês fosse valorizado, para que vocês tivessem todas as ferramentas necessárias para poder trabalhar no campo de maneira segura. Ou seja, o que vocês estão fazendo é um ato de heroísmo. O que vocês fazem no campo, o que os profissionais de saúde fazem no hospital, é um exemplo claro de amor à profissão, de exercer a função pela qual vocês se comprometeram a fazer, ainda que haja riscos. E não é à toa que, como a dona Hilda mencionou, alguns agentes perderam a vida, alguns estão doentes, exatamente devido ao contato em função do trabalho.
Ainda que essa preparação, ainda que essa valorização do trabalho de vocês não tenha acontecido, em várias cidades vocês estão trabalhando, vocês estão tentando fazer o melhor possível, em algumas cidades com algum tipo de apoio do governo local. O trabalho de vocês é importantíssimo. E eu acho que mais do que nunca a gente precisa abrir um canal de comunicação com todos esses prefeitos que assumiram em janeiro. Valorizar o trabalho de vocês e equipar os agentes comunitários tem que ser uma das prioridades para fortalecer a atenção básica e garantir que a gente consiga, de alguma forma, melhorar o que está sendo feito e reduzir mortes. Qualquer vida que a gente conseguir salvar é importante. Se a gente considera o número de vidas que a gente já perdeu, qualquer vida que a gente conseguir salvar é importante. Ou seja, o que a gente vê agora acontecendo no Brasil é algo que a gente nunca viu, né? Quer dizer, o Brasil com um histórico belíssimo de resposta a emergências de saúde pública, o que a gente está vendo é uma catástrofe, uma crise humanitária, literalmente, em que milhares de mortes evitáveis estão acontecendo. Acho que nunca o Brasil enfrentou um momento tão crítico. E não é por falta de um sistema de saúde, não é por falta de competência científica para gerar evidências e poder informar a tomada de decisão, não é por falta da dedicação dos profissionais da linha de frente, não é por falta da dedicação de vocês, dos agentes, é por falta de uma liderança que tenha compromisso com a vida da população. E é isso que deixa a gente mais frustrado, é que o Brasil, apesar das desigualdades, o Brasil tinha tudo para dar uma resposta à altura e prevenir essa catástrofe que a gente está vendo hoje. Então, assim, só para terminar essa fala inicial, o trabalho de vocês é crítico, é importantíssimo, mesmo quando a gente não está numa pandemia. No meio de uma pandemia, ele é vital. E é lamentável que, infelizmente, o Ministério da Saúde não tenha reconhecido isso e que algumas cidades, de alguma forma, conseguiram melhor equipar os agentes. Mas o Brasil é muito grande, são 5.570 municípios e nem todos podem responder da mesma forma. Então, assim, eu acho que a gente tem muito que conversar, mas se por um lado, como eu disse, o trabalho de vocês é vital, por outro, eu quero agradecer a cada um de vocês por tudo que vocês têm feito. O meu campo de trabalho no Brasil é no Nordeste e na Amazônia. Então, eu conheço muito bem a vida dos agentes de endemias, os agentes que vão lá procurar os criadouros de mosquito no meio da Amazônia e os agentes comunitários que fazem toda a diferença para as populações vulneráveis, para as comunidades mais isoladas. Então, a única coisa que eu posso fazer, além de como uma voz de uma pesquisadora ressaltar a importância de vocês, como brasileira, eu quero agradecer o trabalho que vocês fazem, porque se não fosse por vocês, a gente ainda teria mais mortos ainda. Doutora Márcia, é incrível a gente colocando toda essa realidade, a senhora também acompanha, tem acompanhado, eu tenho visto a senhora em várias lives, né, em vários espaços, discutindo o assunto e sempre colocando os agentes comunitários de saúde como esses profissionais essenciais e que, de certa forma, estão sendo subutilizados nesse momento, né, por falta de tudo, né. E, assim, para a gente colocar mais ainda a gravidade dessa situação, nós temos hoje no Brasil, em vários municípios do Brasil, companheiros que estão sendo demitidos. Nós temos municípios que estão demitindo 100% dos seus agentes comunitários de saúde nesse momento. Nós temos gestores que estão, nesse momento, tirando dos agentes de saúde os seus percentuais de salubridade, cortando esse recurso, né, de salubridade dos agentes comunitários de saúde. Então, nós estamos vivendo realmente um momento muito, muito difícil. Além da gente ter que se manter firmes como profissionais para levar o alento à população
mais carente, e nesse momento não tem o mais carente, o menos carente, todo mundo está vivendo a mesma situação, né? Eu acho que o Covid veio até para isso, para igualar todo mundo. Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, branco, não tem cor, não tem raça, não tem religião, todos estão debaixo da mesma situação, né? E ainda assim, os agentes comunitários de saúde estão sendo tolhidos dos seus direitos elementares, fundamentais, de conquistas de trabalhadores, né? Então, assim, é muito difícil a gente, como liderança da categoria, se manter ainda de cabeça erguida e tentar segurar essa situação, de dizer para o agente comunitário de saúde que a gente tem que se dar as mãos, que a gente tem que continuar firmes, que a gente tem que se valorizar a nós mesmos. Se o governo não está valorizando, se os governantes estão valorizando, mas nós temos que nos valorizar primeiramente e saber que as pessoas que por nós são assistidas, essas sim, valorizam a presença do agente comunitário de saúde. Porque é notório quando existe, por exemplo, um óbito ou uma família nossa que está com um paciente do Covid, é o nosso telefone que toca primeiramente. O que eu vou fazer? Qual é a orientação? E a gente tem que estar firme para dar a resposta e tentar minimizar o sofrimento daquela família. Então, assim, aos agentes de saúde que estão nos assistindo, nós não vamos baixar a cabeça diante dessa realidade. Ao contrário, nós vamos cada vez mais nos fortalecer diante dessa realidade triste que o nosso país está vivendo. Nós já vivemos outros momentos no país onde os agentes comunitários de saúde foram à luta e conseguiram reverter a situação. Hoje só nós não vamos conseguir, mas se nós dermos as mãos e fizermos a nossa parte, mesmo enfrentando o medo que a gente está, o pânico que a gente está, de certa forma, fazer inteligentemente o nosso trabalho, nós vamos também nos sentir aliviados, porque fizemos a nossa parte, contribuímos, aliviamos a dor de alguém, como a doutora Márcia disse, uma vida, né, é importante, uma única vida, uma única família que você possa chegar lá e dar o alento, e dar a orientação, e ver que aquela pessoa saiu daquele momento, que não agravou a doença, ou que não se contaminou por conta da sua orientação, é muito importante. Então, que a gente possa se manter firmes diante dessa luta. E eu tenho muita fé em Deus que mais à frente nós vamos olhar para o retrovisor e dizer, vencemos mais uma vez, vencemos juntos. Clenalto, você quer contribuir com essa fala? Bom, Hilda, eu queria colocar, boa parte já foi contemplada, que assim, é que em meio a uma pandemia, como nós estamos vivenciando, né, você colocou bem claro as nossas percas dos direitos que nós já tínhamos adquirido. E aí, todas as legislações que estão sendo aprovadas ultimamente, elas são ainda para penalizar, ou seja, são para penalizar ainda mais os trabalhadores. E nós, como trabalhadores da saúde, naturalmente nós estamos inclusos, né, nessas legislações, porque daí a gente vai precisar ficar, segundo a vontade dos legisladores, ficar inerte, ficar parado, sem poder nos movimentar somente fazendo o que eles querem, né? Então, assim, os novos gestores, e a doutora coloca muito bem, também foi um desafio muito grande, está sempre para nós, porque, no entanto, quando nós tínhamos, em outrora, garantido alguns direitos, chegam os novos prefeitos e aí querem desfazer todos aqueles direitos que nós adquirimos, né? Como disse bem a Hilda, e aí a gente vive muito isso aqui, está vivendo no Brasil, é a retirada de insalubridade, né? A retirada de algumas vantagens que a gente conquistou ao longo do tempo. E aí, para viver trabalhando, né, como nós trabalhamos, tentando salvar as vidas, no entanto, tentando salvar a nós mesmos, e ao mesmo tempo nós não termos recursos financeiros nem para nos mantermos, aí fica muito mais difícil a gente trabalhar e a gente sobreviver. E aí estamos nós, todos os servidores de saúde, né, sobrecarregados, sejamos nós como agentes comunitários de saúde, sejam os enfermeiros, técnicos, os médicos, porque, de fato, não está havendo da parte do Estado, né, do Estado brasileiro, este reconhecimento e esta valorização. No mínimo que nós poderíamos ter, estamos sendo negados. Os menores direitos nós temos como negativa da parte do Estado brasileiro.
E assim, ainda, doutora Márcia, dentro dessa sua fala, como Confederação Nacional, mesmo com essa dificuldade toda de estar fazendo, vamos dizer assim, o enfrentamento junto ao Congresso Nacional, ou mesmo ao Ministério da Saúde, nós temos buscado, com uns 20 dias nós tivemos uma reunião com o CONASEMS e com o COSEMS, os dois conselhos secretários municipais e estaduais. E a gente, nessa conversa, a gente estava dialogando exatamente isso. E a gente estava se sentindo muita parte desse processo, e a gente não tinha ainda sido inserido de verdade dentro dessa questão. Essa questão da ausência do equipamento de proteção individual foi discutido. Essa questão da capacitação, da preparação para o agente comunitário de saúde, levar uma fala dentro da legalidade, porque nós estamos levando uma informação, muitas vezes, que nós ouvimos na grande mídia, mas nós não fomos qualificados, preparados, orientados, né, pelos gestores para estar levando essa fala. Então, a gente faz essa cobrança também. E a CONAX tem buscado uma agenda com a Confederação Nacional dos Municípios, exatamente porque nós estamos vendo uma leva muito grande de gestores novos. Esses gestores, muitas vezes, entraram agora totalmente perdidos dentro dessa situação da pandemia, e a gente está buscando esse diálogo para que a gente possa ter a resposta por parte também desses prefeitos, desses novos secretários. Nós temos tomado essas atitudes. Agora, não é fácil, né? Todos estão voltados para a questão do Covid e não estão olhando para os agentes de saúde, não só para os agentes de saúde, mas também para a atenção básica como um todo, como prioridade nesse momento. Ainda está todo mundo focado na questão das UTIs, dos hospitais de campanha, da questão dos respiradores, por incrível que pareça, buscando leitos, né, de UTI e desfoca da atenção básica, onde nós sabemos que a primeira ação é na atenção básica, é o agente comunitário de saúde, depois é a unidade básica de saúde, né? Então, assim, a gente tem buscado esse diálogo, mas não está fácil mesmo. A gente tem lutado bravamente, mas está difícil, a gente tem que reconhecer que está muito difícil. Então, dona Hilda, eu acho que a sua fala, dois comentários. Um é que eu acho importantíssimo esse diálogo com o CONASEMS, quer dizer, a participação da sociedade, então acho que esse diálogo tem que se manter. O CONASEMS estava fazendo um esforço para ter documentos que tivessem informação que pudesse ser compartilhada com a gente. O CONASEMS no Maranhão, Clenalton, não sei se você soube disso, mas estava organizando um treinamento para os novos gestores. Então, era tipo lives dessa, mas acho que era semanal. Eu participei da primeira, e era organizado, era o CONASEMS com uma universidade no Maranhão, e era aberto a todo mundo, e era exatamente isso, era para trazer informação sobre o Covid para os novos gestores que estavam assumindo. E eu acho que tem um ponto importante, quer dizer, eu não tenho ideia quando a senhora fala, quer dizer, quando tem essas reuniões com o CONASEMS, qual é a participação, quer dizer, quantos vêm, quantos realmente participam, porque o CONASEMS tinha que ser um aliado fundamental, né? E eu acho que o que está acontecendo agora é que tudo é uma emergência, né? Então, os problemas estão sendo resolvidos no estilo de brigada de incêndio, né? Então, assim, a casa pega fogo, a gente tenta apagar aquela, mas aí a gente se esquece de prevenir o fogo na outra. Então, a gente está indo de casa em casa, mas todas elas estão queimando. E então, a atenção básica fica de lado, o trabalho de vocês fica de lado. Porque aí, como uma casa já está pegando fogo, só se pensa no respirador, nos leitos, tudo é importante, essa que é a questão. O problema é que daqui a pouco, se Deus quiser, a curva começa a cair, a gente começa a ter menos mortes, os hospitais não ficam tão sobrecarregados, aí ninguém vai olhar para vocês e dar a atenção que vocês merecem. Por quê? Porque aí vão ficar se preparando para o próximo incêndio, mas não para prevenir que o incêndio aconteça.
que é o que eu falei antes, quer dizer, ano passado, quando chegou lá em julho, em agosto, setembro, era a oportunidade de fazer o que não foi feito antes e prevenir que a gente tivesse uma nova explosão como a gente está vendo agora. Então, assim, esse diálogo, seja lá com o conselho que for, CONAS, CONASEMS, ou se tiver outras instituições, mas para que a voz de vocês chegue nos gestores é fundamental, porque daqui a pouquinho vai chegar o momento em que os gestores vão começar a ouvir vocês, porque já não precisa mais comprar leito de UTI, e precisa valorizar o trabalho de vocês para que a gente evite que a gente tenha outro aumento. E aí eu acho que é importante a gente se lembrar que a gente está tendo essa, digamos, segunda onda, mas, por exemplo, a vacinação está muito lenta. Ela não está acontecendo como ela deveria. O Brasil tinha que ter contratado vacinas ano passado, a gente tinha que estar vacinando o maior número de pessoas no menor tempo possível. A gente não está fazendo isso. Quando você tem um cenário em que a transmissão é intensa, a chance de você ter mutações é muito grande. Não é à toa que a gente teve essa variante P1 surgindo em Manaus. A gente pode ter outra. Então, assim, a gente tem que vacinar muito rápido, a gente tem que envolver a atenção básica para realmente diminuir a transmissão, porque senão a gente pode ter outra variante e a gente pode ter outro aumento depois desse, entendeu? Essa variante transmite mais rápido, a gente pode ter outra variante que não só transmite mais rápido, como mata mais e como consegue infectar pessoas que já foram infectadas antes. Então, assim, o trabalho não para, a importância do trabalho não para, e esse diálogo, dona Hilda, ele tem que continuar, mas ele não pode parar de jeito nenhum. E se não vai ser o CONASEMS, vai ser outro veículo, outro ator, mas a gente tem que tentar todos, enquanto esses gestores estão no começo, né, eles assumiram em janeiro, para poder valorizar o trabalho de vocês. E sim, vacinar vocês de imediato, não consigo entender por que vocês não são grupo de risco, vocês estão direto na ponta, e não tirar direitos, como o Clenalton falou, mas poder dar todos os meios para que vocês possam exercer o trabalho de vocês com segurança e da maneira que tem que ser feito. A gente tem buscado os espaços, doutora Márcia, por incrível que pareça. Nós tínhamos um distanciamento muito grande do CONASEMS, muito grande mesmo. Atualmente, com a nova direção, inclusive o presidente, Dr. Williams Freire, é aqui do estado do Ceará e é vizinho aqui do meu município, a gente tem uma boa relação, um profissional que por onde passou, em vários municípios onde foi secretário, tem feito um trabalho muito bom, valorizando muito a categoria dos agentes de saúde, principalmente a categoria dos agentes de endemias. Então, assim, como a gente tem esse conhecimento aqui do estado do Ceará, ele sabe da nossa referência, da nossa liderança, do nosso desejo de manter os agentes comunitários de saúde em endemias, fazendo o seu trabalho devidamente, mas também reconhecido e valorizado pelo trabalho que faz. A gente abriu aqui essa porta de conversa. A CONAX pediu reunião, a CONAX pediu audiência, tanto com o CONASEMS como com o CONAS, que também os secretários estaduais. A gente acha que as secretarias estaduais elas também poderiam estar envolvidas dentro dessa questão. E a gente buscou e, graças a Deus, a gente abriu essa porta. Então, nós estabelecemos uma mesa de diálogo, nós já tivemos 2 reuniões com o CONAS e essa última foi conjunta, CONAS e CONASEMS. E a gente colocou para eles as nossas dificuldades, os nossos anseios e o desejo que a gente tem de ser cada vez mais, afirmar mais a nossa categoria, né, enquanto profissionais de saúde e defensores do Sistema Único de Saúde. Já tomamos essa providência, já pedimos reunião com a Confederação Nacional dos Prefeitos, porque a gente entende também que a gente precisa ter esse diálogo, né? Nós somos profissionais das secretarias municipais, das prefeituras, a gente precisa ter esse relacionamento, a gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa manter esse diálogo. Então, a CONAX, ela tem trabalhado fortemente para afirmar e reafirmar a nossa essencialidade dentro do Sistema Único de Saúde e da atenção primária em saúde. Mas, assim, tem muita coisa ainda que a gente precisa avançar, porque, de fato,
o que está ocorrendo é isso, é a desvalorização do profissional, é o direito do trabalhador sendo tolhido, e a gente numa constante luta, né, para ver se a gente mantém o que a gente conquistou até aqui, a gente avança um pouco mais em outros regiões do país que a gente não conseguiu avançar. Por exemplo, a questão do vínculo dos agentes comunitários de saúde, para acabar com essa história de o prefeito chega e coloca todo mundo para fora e fica sem agente e faz contratações absurdas com vínculos totalmente precários, entendeu? Então, tudo isso a gente tem trabalhado. Mas assim, como diz aqui no Ceará, no peito e na raça, porque oportunidades vindas de cima para baixo não existe, não. O que existe é esse governo aí que realmente não valoriza a saúde pública, que desvaloriza e descredencia a própria ciência, que nega, né, toda a ciência, a história do próprio Sistema Único de Saúde. Mas nós vamos vencer, porque Deus é grande e nós somos teimosos, viu, doutora Márcia? Tudo que nós conquistamos até aqui foi com muito esforço da categoria, né? Com muita disposição de lutar, e nós temos essa referência de luta, o histórico de luta, e a gente não abre mão disso de forma nenhuma. Temos os problemas, mas estamos vencendo. Aos poucos nós estamos vencendo. Deixa eu só perguntar aqui para o Felipe. Felipe, nós já temos condição de colocar os estados presentes? Dá uma pausazinha para agradecer os nossos companheiros que estão nos assistindo na noite de hoje, prestigiando a nossa live, participando dessa aula, porque cada live é uma aula, é um aprendizado que a gente tem. E aqui hoje nós estamos com aqui embaixo no rodapé está passando os nossos estados presentes, nossos companheiros da Bahia, muito obrigado. O pessoal do Ceará, muito presente. Eu vi muitos municípios do Ceará aqui, passando aqui, né, no rodapé. Alagoas presente, o Paraná presente, nossos companheiros do Paraná, Sergipe, Paraíba presente, Rio Grande do Norte, sempre presente. Clenalto, seu Maranhão, aí, ó, prestigiando. Nossos companheiros do Pará, Tocantins, Rio de Janeiro, grande abraço, povo do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Minas Gerais, grande Minas Gerais, presente. Pernambuco, também aqui presente. São Paulo, Piauí. Nossos companheiros de Goiás, grande abraço ao povo de Goiás. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E nós temos mais, viu, que eu vi, viu, Felipe? Nós temos o pessoal do Mato Grosso do Sul, eu vi aqui Toninho me mandando um beijo, um abraço lá de Mato Grosso do Sul. Vi também o pessoal de Mato Grosso aqui com a nossa companheira Marina Lara, também dando boa noite, nossa diretora de Mato Grosso. É porque passa tão rápido que às vezes a gente não consegue catalogar todos que estão presentes. Você falou Santa Catarina. Então, assim, o Brasil inteiro presente na nossa live hoje, doutora Márcia, nós fizemos uma divulgação muito grande. A senhora vem para blindar mesmo aqui a nossa live e engrandecer a nossa discussão, né? A gente se inspira, né, em exemplos como o seu, né? Uma mulher estudiosa que saiu aqui do nosso país e foi para fora e fez carreira e está lá continuando os estudos da saúde pública global, né? Não só Brasil, mas de outros países também. E assim, a gente se inspira em exemplos como o seu, que engrandecem aqui, que contribuem com as suas pesquisas, com o seu estudo, para nortear melhor, né, os passos que o nosso governo deveria estar seguindo. Felizmente não está, mas nós vamos continuar acreditando que o povo vai acordar e que vai, de fato, trazer um governo que seja mais responsável por todos nós e, nesse instante, principalmente pela saúde, que é o que nós estamos mais necessitando nesse momento. Tá bom? Dona Hilda, quem dera que cada um de nós, pesquisadores, tivesse descoberto uma fórmula de abrir a cabeça do político e mudar alguma coisa. Infelizmente, a gente ainda não descobriu como fazer isso. Eu agradeço as suas palavras e, muito sinceramente, quer dizer, a inspiração para o meu trabalho vem exatamente de vocês. Tudo que eu faço envolve trabalho de campo. É no campo que eu aprendo as coisas, é no campo que eu descubro quais são os problemas,
que eu trabalho com a população local para tentar achar as respostas, porque eu não sei as respostas, ninguém melhor entende quais são os problemas do que a população que está vivendo esses problemas, por isso que ir ao campo para mim é absolutamente fundamental. Então, a inspiração do meu trabalho vem exatamente do campo, vem de vocês, vem da dedicação de vocês, então eu tenho grandes modelos em que me espelhar para fazer o que eu faço. Pois é, obrigado. Nós agradecemos muito, né, Clenalton? Clenalton, ele está de cabeça baixa, acho que ele está escrevendo um monte de coisa aí. Eu estava fazendo aqui algumas anotações, porque, na verdade, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas eu faria uma pergunta para a doutora, eu não sei se ainda vai haver tempo, mas é que, assim, presidente, me permita, é que, assim, na visão da doutora, né, uma vez que o Estado brasileiro não fez a lição de casa, não usou, eu vou usar essa expressão, mas não incluiu esse profissional nos protocolos como é essencial no enfrentamento dessa pandemia, na sua visão, o que fazer no momento em que nós estamos tão aflitos para que nós pudéssemos ainda, de forma bem efetiva, realizar o nosso trabalho com mais qualidade, com mais disponibilidade, né, para trabalhar, porque de verdade hoje a gente não está com tanta disponibilidade diante de tantas as dificuldades que nós enfrentamos no campo. Uhum. Eu acho que é fortalecer a pergunta dele. Ele quer saber, doutora, se ainda dá tempo fazer alguma coisa, né, em relação ao nosso trabalho para minimizar essa situação. Sempre dá tempo. Ainda hoje eu estava falando com um jornalista e a pergunta foi muito parecida, foi assim, já é muito tarde? Eu disse, não, nunca é tarde para salvar uma vida. Então, assim, a gente já perdeu muito tempo, mas ainda dá tempo sim, e tem que começar ontem. Veja, a esperança que algo do governo federal vá mudar hoje, amanhã, semana que vem, é muito baixa. Né? Quer dizer, a gente tem um novo ministro e a fala é dar continuidade, que até me assusta, né? Porque continuar o quê? Né? Então, assim, a esperança que algo vai mudar no governo federal, infelizmente, é muito baixa. Então, o que a gente depende é exatamente das articulações locais. Então, o que vocês já vêm fazendo de forma heróica tem que continuar, mas a gente precisa mobilizar exatamente a sociedade local. E aqui, se não for o prefeito, vão ser organizações, é o que aconteceu ano passado em muitos lugares, que a sociedade civil se juntou com universidades, com filantropia, com indústria. Por que isso não está acontecendo agora de novo? Né? Não está na mídia como estava da primeira onda. Então, veja, se a solução para equipar vocês com as máscaras, como você mostrou no começo, Clenalton, com a informação, né, que a dona Hilda vai procurar lá na internet para tentar ajudar os colegas, a gente. Se isso não vai vir do governo federal, ele tem que vir do local. E aí só vai vir através de articulações. Então, veja, as universidades estão dispostas a ajudar, com certeza, e eu vi vários desses exemplos, pelo menos eu tenho exemplos concretos no Rio e São Paulo, onde isso aconteceu, ajudando as comunidades. É a sociedade local. E, novamente, eu acho que a gente tem uma grande chance de mobilizar esses novos gestores, porque eles estão começando agora. Teve muita conversa que aconteceu antes das eleições. Eu não vou dizer que todos vão ficar sensibilizados com a causa de vocês, também não sou, né, não acredito em Papai Noel, mas assim, muitos vão ficar sensibilizados, e a gente tem que aproveitar isso, tem que aproveitar esse momento, porque veja, esse ano, eu espero que seja só esse ano, é a pandemia, aí ano que vem pode ter uma epidemia de dengue, que tem a cada 2, 3 anos. No outro ano pode ser chikungunya. O trabalho de vocês é vital em todas essas emergências, não é só no Covid. Então, essas coisas, elas têm que acontecer, seja qual for o ator, Clenalton. Se não vai ser o governo federal nesse momento, não quer dizer que não dá para fazer nada e não quer dizer que é muito tarde. Entendeu? Vão ser as ações locais, vão ser as coalizões locais, que elas têm que ser conquistadas para dar para vocês
pelo menos o mínimo para vocês poderem exercer o trabalho de vocês, para que vocês possam ser vacinados, pelo amor de Deus, testados com frequência, entendeu? Mas ainda dá tempo sim, porque sempre há tempo para se salvar uma vida, Clenalton. Então, mas eu concordo com você que não vai vir do nível federal, então que seja o nível local. Essas ações... Muito obrigado. Essas ações, só um minutinho, Clenalton, te passo. Essas ações, vamos dizer assim, fora do nível central federal, nós já estamos vendo, né, até nas questões das vacinas, os governadores fazendo os consórcios, indo buscar, né, por conta dos estados, os próprios prefeitos também agora se reunindo para ir buscar essa situação, para resolver, porque o governo federal não está no comando, organizando, né? Assim, é um absurdo, mas ao mesmo tempo é o que nós temos por momento, né? Então, acho que a gente tem que usar as armas que temos. Penal. Na verdade, eu ia só fazer um agradecimento mesmo à resposta, porque a gente vive em plena tentativa de descobrir uma fórmula, e como bem disse a doutora, é difícil, a gente não pode entrar na cabeça dos gestores, mas quanto mais orientações, melhor para a gente poder nortear as nossas atividades, e me folga muito ouvir essa resposta da doutora, porque é uma proposta de enfrentamento do nosso dia a dia, é isso que a gente enfrenta diariamente, né, tentar negociar com os gestores, para que a gente tenha um mínimo de qualidade nos serviços tão bem que a gente presta para a nossa comunidade, porque é o serviço bem prestado que vai exatamente desafogar as unidades de saúde, desde o posto, né, a unidade de referência mais próxima de casa, até os hospitais de alta complexidade. E aí, se não começar por nós, de fato, eles vão continuarem lotados. É verdade. Doutora Márcia, é incrível como o governo, vamos dizer assim, não valoriza, ou não está valorizando nesse momento, o agente comunitário de saúde, a ação do agente comunitário de saúde, mas o quanto tem outras instituições, outras entidades que vê no agente comunitário de saúde a possibilidade de minimizar uma situação. Essa semana nós demos uma entrevista para a revista Globo Rural e eles estavam querendo fazer uma matéria sobre a ação do agente comunitário de saúde nas famílias rurais, né? Difícil acesso, toda essa situação. Que aí a coisa fica muito mais difícil, né? As pessoas que moram nos municípios bem mais distante, com toda a dificuldade de acessibilidade. Eu dei essa entrevista e ela me pediu para me indicar um agente comunitário de saúde que atue na área rural com aquela dificuldade que eu estava apontando, né? Porque o que eu disse? Nós temos companheiros que saem de casa na segunda-feira, a senhora sabe disso, que é da região do Amazonas e sabe disso. A dificuldade do acesso. Sai numa segunda-feira com a mochila nas costas e volta 8 dias depois, né? Fazendo todo aquele trabalho com as famílias ribeirinhas, com as famílias indígenas, enfim. E aí eu disse para ela, nós temos companheiros que atravessam um rio, de um lado para o outro, para visitar uma família que está do outro lado, na margem do rio. Nós temos companheiros que saem no lombo de um animal, porque não tem como se deslocar. Se desloca 7 quilômetros, 10 quilômetros para visitar uma família de idosos. E ela ficou assim, ela disse, pronto, ela fez a entrevista toda e depois eu passei o número do companheiro lá do Amazonas. Ela também entrevistou lá e depois ela voltou para mim e disse, me mande fotos para mim poder comprovar essas informações que me estão sendo repassadas. E eu, como tenho articulação no Brasil inteiro, já joguei numa rede, eu não tinha essas fotos, né, em mãos, na rede social, e o pessoal começou a mandar fotos, mas é cada foto que a gente fica assim, meu Deus do céu. Então eu passei tudo para ela, lotei o celular dela de foto, ela ficou, depois ela disse, olha, tá difícil da gente selecionar as fotos. Incrível o trabalho de vocês, a gente não tem dimensão do tamanho do que é o trabalho do agente comunitário de saúde ou do agente de combate às endemias. É tanto que, assim, ela colocou várias fotos, a matéria ficou maravilhosa, saiu muito rápido. Nós fizemos questão de divulgar. E, assim, como a gente se sente realizado nesse momento. Poxa, o poder público pode não estar
me valorizando, mas eu sou valorizado porque eu tenho uma família nessa situação que eu estou indo lá e que eu estou fazendo o meu trabalho e que está, de alguma forma, né, dando uma condição melhor de vida, de assistência de saúde, porque muitas vezes a única presença do sistema de saúde naquela residência, naquela família, é a presença do agente comunitário de saúde. A gente vai... Isso é importante eles tinham que mostrar isso, por exemplo, no Fantástico, porque tem gente que não vê o Globo Rural, eu adoro o Globo Rural, mas tem gente que não vai ver o Globo Rural, então eu tinha que mostrar isso num programa que mais gente vê, porque infelizmente, dona Hilda, tem muito brasileiro que não reconhece o valor do SUS, nem o valor do trabalho de vocês. Essa é que é a grande verdade. Se você perguntar, vai dizer, não funciona, a imagem do sistema de saúde são as filas nos hospitais, geralmente no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, mas geralmente é isso que eles mostram na TV. Então, assim, a gente precisa também mudar essa mentalidade para que as pessoas entendam que se não fosse o sistema de saúde, se não fosse a atenção primária com base comunitária, que são vocês que permitem isso, o Brasil seria mais desigual, a mortalidade de mortes evitáveis seria maior, a mortalidade infantil seria maior. É preciso que as pessoas entendam isso, e na medida que elas entendam, elas vão dar mais valor ao trabalho de vocês. E com mais gente valorizando o trabalho de vocês, imagina, vai ficar muito mais difícil para um gestor começar a cortar benefício. O problema é que vocês também precisam desse apoio, que infelizmente grande parte dos brasileiros não valoriza o que tem. É impressionante, né? A gente às vezes só valoriza depois que perde, né? Mas o brasileiro precisa dar valor ao que faz diferença no Brasil em termos de saúde pública. Com certeza. Então, pessoal, nós estamos já chegando ao fim da nossa live. São 21h02, a gente encerra às 21h. E eu quero, nesse instante, passar aqui as falas só para as considerações finais dos nossos convidados, né? Para que a gente possa já ir se encaminhando para o final da nossa live. Clenalto e depois doutora Márcia. Bom, agradecer aos agentes comunitários de saúde, né, de todo o Brasil, aos agentes comunitários de saúde do estado do Maranhão, que é o meu estado, do meu município São Domingos, e aqui de toda a regional da qual eu represento através dessa entidade. Mas, ao mesmo tempo, representando todo o Brasil, porque a Confederação tem feito esse trabalho de representatividade e cada vez trazendo com qualidade os nossos debates, as nossas pautas, e a doutora Márcia é uma das nossas convidadas sempre de honra, que contribui, que colabora muito com as nossas atividades através das suas orientações. Então, muito obrigado pela audiência de todos, e a doutora Márcia, muito obrigado pela presença. Presente, Hilda, estamos aqui para colaborar sempre que necessário. Beleza. Obrigada, Clenalto. Clenalto assim, é uma liderança nossa que há muitos anos está dentro dessa luta da Confederação Nacional, é um grande guerreiro, é uma pessoa por quem eu tenho grande estima. Muito obrigada, Clenalto, pela sua participação na noite de hoje. Doutora Márcia. Bom, eu agradeço o Clenalton pelas suas palavras, agradeço a dona Hilda, acima de tudo agradeço a cada um de vocês, a gente, pelo trabalho que vocês fazem, pela dedicação, por continuar lutando nessa guerra, ainda que vocês não tenham recebido as ferramentas, as armas adequadas para essa luta. Quero agradecer a cada um dos profissionais de saúde também, me solidarizar com as famílias que perderam pessoas, e assim, eu acho que a gente precisa continuar sendo otimista quando a gente trabalha em saúde. Não importa o número de vezes que a gente caia no chão, a gente tem que continuar sendo otimista, continuar entendendo que cada um de nós, trabalhando em grupo, trabalhando com um senso comunitário, é a única maneira da gente sair dessa pandemia. Então, a gente tem que continuar o trabalho, por mais difícil, por mais dificuldades que a gente enfrente, e eu não posso expressar com palavras o agradecimento que eu tenho por tudo que vocês estão fazendo, apesar de tudo e apesar de todos. Mas a luta continua e a gente jamais pode desistir. A gente vai chegar lá de uma maneira ou de outra. Então, muito obrigada. Deus quiser.
Então, assim, a gente também quer registrar aqui a presença do nosso companheiro de Tocantins. Eu já vi aqui reclamando porque não passou aqui no rodapé. Nossos companheiros de Tocantins também presentes aqui. A gente agradece a audiência de todos. Queremos agradecer muito, doutora Márcia, a sua presença mais uma vez e dizer que nós estamos aqui também para contribuir no que tiver ao nosso alcance, né? De servir de exemplo para outros países que a gente sabe que estão de alguma forma tentando implementar o trabalho, né, desse visitador casa a casa, que é o nosso caso, né, e nós estamos aqui à disposição. Lhe agradecer muito, a senhora enriqueceu muito a nossa live na noite de hoje, e é isso. Agradecer a Deus primeiramente, né, porque nós estamos aqui, estamos vivos, estamos com saúde, apesar das dificuldades, mas estamos vivos. Que Deus nos proteja, a cada um de nós, os nossos familiares, que a gente possa, daqui a um tempo, estar olhando para trás e dizendo que isso foi só mais uma página, um capítulo na história do nosso país, e não só do nosso país, no mundo todo, né? Em especial do nosso país. Nós vamos vencer, juntos venceremos todas as dificuldades, tá bom? E agradecer. E quero que vocês assistam até o final, porque nós vamos fazer o registro dessas fotos, algumas, né? Porque foram várias fotos, esses nossos guerreiros Brasil afora, em cada recanto do nosso país, que enfrenta as dificuldades, mas não baixa a cabeça nunca. Nós somos agentes de saúde, somos agentes de combate às endemias e não desistimos nunca. Esse é o nosso lema. Tá certo? Obrigada a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.